Cobrança geral. Após terceira derrota seguida, técnico Filipe Luís é pressionado. Flamengo recebe proposta milionária do Oriente Médio por Jorge Carrascal. Everton Cebolinha lamenta mais uma vez ficar no banco e desabafa. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma semana maravilhosa, de muita paz e muita saúde. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos e concorrer a R$1 milhão na próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro. É a semana do milhão, no Pix do Milhão, com desconto especial. Então já clica no link e adquire aí seus pontos para concorrer a R$1 milhão. Bom, vamos falar rapidamente do jogo de ontem, e aí depois tem mercado da bola, tem as declarações do técnico Filipe Luís. Hoje, inclusive, tem a apresentação de Lucas Paquetá a partir de 2 da tarde no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. Mas, falar do jogo, eu não mudo uma vírgula do meu pós-jogo de ontem, né? Eu vou até deixar a arbitragem aqui de lado, teve muita polêmica em relação à maneira como o VAR expulsou o Carrascal depois do intervalo, o time voltou do vestiário, o Felipe já com uma ideia na cabeça, e aí o Rafael Klein, né, junto com o árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi, tomaram uma decisão aí de expulsar o Carrascal sem tempo do Felipe reagir e passar a orientação para o time com um jogador a menos. Mas ontem o que se viu foi um time sem vontade, sem raça, mal fisicamente, jogadores se arrastando, muitos não deveriam nem estar em campo, né? Essa é a verdade. Eu posso inclusive aqui citar alguns nomes, Arrascaeta, Jorginho, estão em outra rotação, o Pedro parecia um cone lá no ataque, a bola chegava nele, parava a jogada, né? O Plata, o próprio Carrascal, o Léo Ortiz, enfim, jogadores que ainda não estrearam em 2026. Parece que o Flamengo voltou de férias ontem. Enquanto que do outro lado tinha o Corinthians, né? Um time com muita raça, muita vontade, um time organizado, um time bem tecnicamente. Aliás, o Dorival Júnior deu um nó no Felipe, né? Engoliu o Filipe Luís ontem no Mané Garrincha em Brasília. E o Corinthians mereceu vencer. O Corinthians mereceu ser campeão. Porque do lado do Flamengo até agora tem um time estrelado, né? Tem muitas estrelas, teve a estreia do Lucas Paquetá, que perdeu um gol, inacreditável o gol que o Paquetá perdeu, embaixo do gol, ele conseguiu mandar por cima. E depois da terceira derrota seguida e a perda aquele que poderia ser o primeiro título da temporada, a pressão começa em cima do técnico Filipe Luís nesse 2026. Inclusive ontem, o técnico deu algumas declarações que irritou a torcida, né? Dizendo que o time não está jogando mal, está perdendo, os resultados não estão vindo, mas o time está bem, enfim, mas a gente vai chegar lá. O Filipe começou dizendo assim, quando o resultado não vem, se começa uma procura por desculpas ou culpados. E não é assim. Os dois times estão em um começo de temporada, ainda alcançando a melhor forma física. A verdade é que a minha equipe acabou com um a menos no segundo tempo, todo praticamente no campo do adversário. Se fosse a parte física, com certeza não seria assim. O segundo tempo, com um a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar melhor fisicamente, como você falou, e não é o caso. Olha, o Felipe discordando que o Flamengo não está mal fisicamente. Gosto de ser muito frio com as análises. Cada derrota tem contextos diferentes. A do Carioca teve um time mesclado. A do Brasileiro aconteceu, foi fora de casa. É importante deixar claro que não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza queríamos vencer hoje. Esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos, mas não garante ganhar. O que temos que fazer é que os jogadores fizeram hoje, que é deixar tudo dentro de campo. Essa é a forma de mais que a gente se aproxima melhor de uma possível vitória. Discordo aqui do Felipe, né? Ele dizendo aqui
que perdeu fora de casa para o São Paulo, aconteceu, é normal, no Carioca um time mesclado, tá parecendo o Abel Braga, cara. O Abel é que tinha esses discursos aí, não, perder para o Inter é normal, é isso, é aquilo, um discurso de conformismo, isso não existe, isso é o Flamengo, né? É óbvio que perder é um resultado que acontece no futebol, você não vai ganhar sempre, mas a maneira como você perde, aí é que liga o sinal de alerta, né? Aí é que é complicado, aí é que o torcedor fica realmente preocupado com a situação. E quando o treinador fala que tá tudo certo, né, porque pelas palavras do Felipe, é realmente isso. Você quer ver quando ele diz, ele foi perguntado qual o recado para o torcedor neste momento com 3 resultados ruins. Derrota para o Fluminense, derrota para o São Paulo na estreia do Brasileiro, derrota para o Corinthians e perdendo aí o título da Supercopa. O Felipe diz, resultados ruins, isso é importante ser falado. O Flamengo não está jogando mal. Não consigo dizer que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, que o primeiro tempo de hoje tenha sido justo. Jogos igualados. Não existe jogo fácil. Eu não tenho que passar mensagem para o torcedor. O único caminho que temos é o trabalho para voltar a vencer. O recado para o torcedor tem que ser passado dentro de campo, com entrega e dedicação, do jeito que está sendo agora. É isso que eu prefiro falar para o torcedor, que olhem para dentro de campo para depois julgar. Olha, o Felipe disse na coletiva que o Flamengo jogou bem nos últimos 3 jogos, foram apenas resultados negativos. Como é que você vai corrigir algo que você não acha que está errado? Aí é difícil, né? Ou seja, depois desses 3 resultados ruins, a pressão começa a chegar no trabalho do Felipe Luiz por bons resultados e melhores atuações. Sobre a expulsão de Jorge Carrascal, o Felipe disse, nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar. Os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como se o lance já tivesse sido revisado. Preparamos todo o plano de jogo para jogar 11 contra 11. Depois, quando vi, foi para o VAR, já comecei a pensar em uma estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor. O time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área o máximo possível. Não quero dar desculpas da derrota, falar nada disso, mas nunca tinha visto isso. E eu já falei aqui sobre a expulsão do Carrascal, né? Aliás, o PC Oliveira, que foi árbitro e é comentarista aí do Grupo Globo, né? Ele trabalha lá na Sport TV, né? Durante o fechamento do Sport TV, o ex-árbitro concordou com a decisão do Rafael Klein, mas criticou o procedimento adotado pelo VAR na revisão do lance. No fim da noite de ontem, a CBF se manifestou em nota oficial. E aí o PC Oliveira disse, a decisão do ponto de vista legal foi correta. O que tem que discutir é o procedimento. Eu já tinha visto o jogador expulso ir para o vestiário e depois voltar porque a decisão foi errada. Samuel Xavier, no ano passado, em Fluminense e Juventude, foi expulsão, mas a arbitragem viu um toque de mão e ele voltou para o jogo. Na Alemanha teve um pênalti que a equipe estava no vestiário e teve que voltar. De maneira que aconteceu hoje, da maneira como aconteceu hoje, foi a primeira vez que eu vi. O Klein marca uma falta do Matheus Bidu no Rossi, busca a bola, espera a checagem do VAR e encerra o primeiro tempo. Ele foi alertado que estava sendo feita a revisão. Esse dedo rolando, no linguajar da arbitragem, significa que estão rodando as imagens para ver se identifica a agressão. Ele informa aos capitães que não tinha imagem e libera as equipes. Ele faz o gesto de encerrar o primeiro tempo. Curioso aqui é o seguinte, termina o primeiro tempo. Aí o árbitro de vídeo avisa ao Klein, tô rodando aqui, rodando as imagens, uma possível expulsão do Carrascal. Os times vão para o vestiário, os times voltam para o campo. O Corinthians leva 10 minutos para voltar para o campo, um atraso de 10 minutos, e sem mais, eles encontram um ângulo, uma câmera do lance da expulsão do Carrascal. Ou seja, teve interferência externa? Quem mandou esse lance pro VAR? Antes eles não tinham vídeo. Por que não expulsou antes de ir pro vestiário? Se já tinha esse indício. Então são muitas coisas misteriosas, né? Que aconteceram até a expulsão de Jorge Carrascal. E se o Flamengo realmente estiver na dúvida, tem que cobrar, tem que investigar, tem que abrir uma CPI, porque isso abre precedente, tá? Agora todo jogo, se tiver um lance parecido,
os times vão voltar a campo e o árbitro vai expulsar ou vai dar um pênalti. Vai acontecer, porque pela primeira vez tinha que ser num jogo do Flamengo, né? Então é preciso ver aí direitinho. Na minha opinião, teve muita interferência da TV Globo. O narrador a todo momento, Carrascal tem que ser expulso. Já expulsando o Carrascal antes do retorno das equipes, antes do retorno para o segundo tempo. Quer dizer, será que eles não receberam uma imagem de outro lugar, né, para analisar essa expulsão do Jorge Carrascal? Houve interferência externa? É isso que a gente está tentando aqui saber, porque foi muito estranha, né? Tudo que aconteceu aí, a imagem que eles receberam 20 minutos depois, enfim, e aí o treinador não pode fazer ali a sua correção, passar para a eleição. Como é que o time vai encarar o Corinthians com um jogador a menos? Não, é tudo na hora ali ao vivo, né? Sem poder de reação. E eu não estou aqui nem querendo defender o Filipe Luís. Repito, ontem no meu pós-jogo, eu desci a lenha, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo foi inútil dentro de campo. O Flamengo não criou uma jogada, não teve jogada de perigo. Ah, mas teve 2 ou 3 lances perigosos. Tá, só isso, mais nada. O Flamengo não foi suficiente nem de marcar um gol. Perdeu por 2-0. E ainda tomou aquele gol no final do Yuri Alberto de cobertura, o Rossi. Então, quer dizer, é realmente impressionante. Se o Flamengo não agir agora, não tiver uma cobrança geral, e essa cobrança ela tem que ser de cima para baixo, BAP tem que ser cobrado, Boto tem que ser cobrado, Filipe Luís, a comissão técnica, os jogadores, todos que estão no dia a dia do Ninho do Urubu. Se não tiver essa cobrança agora, um alerta geral, o Flamengo pode se complicar contra o Internacional no Maracanã. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E já são 3 resultados negativos. Então a gente está alertando aqui para não complicar ainda mais. E outro, o Felipe, ele não pode morrer com as suas ideias, com as suas convicções. Ele tem que mudar. Um jogador como o Everton Cebolinha, que começou o ano melhor do que todos os outros, ele não pode ser banco. O Plata não pode ficar 1h30 dentro de campo até ser substituído. Tem muita coisa errada que está acontecendo. E o torcedor está vendo, o torcedor não é bobo. Já que a gente falou do Everton Cebolinha, ele voltou a expressar aí a insatisfação ao permanecer como opção no banco de reservas. Em entrevista coletiva após o último compromisso rubro-negro, o atacante deixou claro o incômodo por não ter entrado em campo mais cedo. Teve lá a zona mista, né, e alguns jogadores falaram com a imprensa. Ele que chegou aí no Flamengo com a expectativa de assumir a titularidade na ponta esquerda, chegou a ser acionado em alguns minutos da partida e disse: infelizmente, eu não entrei logo. Quando ele fala infelizmente, eu não entrei logo, é porque ele queria estar desde o início ajudando o time. Visivelmente desapontado com o tempo reduzido da atuação. O jogador do nível do Everton Cebolinha, com confiança, entrando bem, ele quer estar desde o início. Ele quer iniciar como titular, né? E desde que foi contratado, ele enfrenta uma forte concorrência ali naquele setor ofensivo, o setor que ele gosta de jogar, que é na ponta esquerda. E aí, a recente sequência de jogos sem começar entre os titulares acentuou o descontentamento do atleta, que já manifestou o desejo de ter mais oportunidades para mostrar o seu futebol. Apesar da situação, Camisa 11 ressaltou o comprometimento com a equipe e afirmou que continuará se dedicando aos treinamentos. E disse: eu respeito a escolha do treinador. Olha, eu respeito a escolha do treinador, mas sei do meu potencial e quero ajudar o time em campo, declarou aí o Cebolinha, projetando já a próxima rodada contra o Internacional. E aí, para tentar reconquistar aí a confiança do Felipe, o Everton intensificou aí o seu trabalho físico e tático durante a semana na preparação para as próximas partidas. Ele busca aí ter um destaque maior no time, né, e ter mais minutos para ajudar o Flamengo a vencer. Então tá aí, gente, o Everton Cebolinha completamente insatisfeito de estar no banco, porque Cebolinha ele olha para o campo, não estou falando do jogo de ontem, que ontem o Lino foi banco, mas ele olha o Samuel Lino errando tudo, errando drible, errando passe, sem confiança, e ele no banco é realmente complicado, né? Então o Felipe tem que mudar aí algumas escolhas, porque do jeito que tá, ele vai a morrer abraçado com as suas ideias. Ele tem potencial para ser titular, o Everton Cebolinha. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo recebeu uma proposta milionária do Oriente Médio por Carrascal. A informação é do jornalista Mauro César Pereira. A oferta gira em torno de 20 milhões de dólares.
106 milhões de reais, abaixo dos 20 milhões de euros, 126 milhões de reais oferecidos pelo Napoli. O Flamengo aceita abrir negociações a partir de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais. Ou seja, a oferta desse time do Oriente Médio, que não foi revelado, foi de 106 milhões. O Flamengo aceita conversar por 186 milhões. A diferença é de 80 milhões. Então, se o time aumentar a oferta em 80 milhões, praticamente o Carrascal dará adeus ao Flamengo. E ele ontem foi expulso justamente, né, de forma correta, né? Porque ele realmente deu lá o soco. Aí vão falar que não teve intensidade, que o Breno Bidon fez teatro, mas o Carrascal poderia ter evitado isso. Pelo menos poderia ter evitado. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço pra você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!